A mais linda não é essa que você chama de gostosa. Lindo é aquele que morreu na cruz do Calvário para te dar o direito de vida eterna. Aquele que fez por sua casa o que nem a sua família faria. Eu não sei para vocês, mas para mim Ele é o mais lindo. É lindo sim. Ele é lindo. Aplauda o mais lindo nessa noite. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. Eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu assumo a cruz, eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz, eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz, eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz, eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz, eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego.
já levou o fardo pesado, Jesus já deixou. Sua vida sem Jesus, pois assim falou que Ele nos amou, provando sua morte na cruz. Será surpresa para muita gente quando meu Jesus em glória aparecer. Bilhões de anjos vão cantando à frente, anunciando que Jesus voltou. Eu não quero ficar aqui, pois esperando ali, meu Jesus que assim falou, irei vos preparar lugar, e quando for, virei te buscar. Surpresa para muita gente quando meu Jesus em glória aparecer. Bilhões de anjos vão cantando à frente, anunciando que Jesus voltou. Esperando estar ali, meu Jesus que assim falou, irei vos preparar lugar, e quando for, virei te buscar. Eu não quero ficar aqui, pois esperando estar ali, meu Jesus que assim falou, irei vos preparar lugar, e quando for, irei te buscar. São maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus.
só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. São maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Pelos seus, acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O que passou, passou, nada vai me impedir de estar em sua presença, Senhor. Nada vai me impedir. Já entreguei minha alma e o meu coração está no meu DNA, Jesus. Tu és tudo em mim. E o que passou, passou, meu irmão. Agora é só prosseguir. Com Cristo é assim. Vencer e vencer.
confessarei diante do teu altar, me prostrarei. És o amado da minha alma, escolheste-me para o teu louvor. Estou separado desde o ventre da minha mãe, escolhido de Deus, adorador. O que passou, passou, nada vai me impedir de estar em sua presença, Senhor. Nada vai me impedir. Já entreguei minha alma e o meu coração está no meu DNA, Jesus. Tu és tudo em mim. O que passou, passou, nada vai me impedir de estar em sua presença, Senhor. Nada vai me impedir. Já entreguei minha alma e o meu coração está no meu DNA, Jesus. Tu és tudo em mim. A salvação só em Cristo Jesus. Ele é a tua vida, morreu para te salvar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nessa vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando,
paz do Senhor, boa noite. Rádio Shalom já aqui ao vivo para você. São 19h47. Atrasados um pouquinho, né, pastor? Mas amém, nós já temos aqui conosco a pastora Madair Silva, Ivonete Moreira, nossa ovelhinha, e a Valdirene Furquim. Um abraço para você, Valdirene, por irmão Noel. E nós estamos aqui hoje com um jovem, como eu disse, hoje a nossa programação é jovem. E é lógico que eu também sou jovem, né? Nós estamos aqui com o pastor Ismael de Jesus. Às vezes eu vou falar Ismael Santos, né? Porque meu esposo Ismael Santos. Mas aqui o pastor Ismael de Jesus, da Assembleia de Deus, Ministério Morumbi, que é o setor, né? Então, dê aí o seu boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos os irmãos e irmãs que estão aí conectados na Rádio Web Shalom, esse canal de bênção, que muitas vidas têm sido edificadas por intermédio aí, a vida da nossa pastora Adriana. Amém. E pastor Ismael, que Deus vos abençoe, uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. E nós estávamos comentando aqui que nós estávamos igual o sol e a lua, né? É, desse jeito. Porque hoje deu certo. Desde fevereiro, né? É, desde fevereiro. Desde fevereiro estávamos aqui, né, fazendo agendas e uma coisa ou outra. Correria grande demais? Não deu, né? Mas fala um pouquinho, quem é o pastor Ismael? Pastor Ismael é um jovem cristão, sonhador, conservador, trabalhador, viu? Que bênção. E dependente de Deus 100%, né? E me parece que ontem o pastor Ismael fez aniversário. É verdade, fiquei mais novinho ontem. Olha, gente, digo que fiquei surpresa quando eu vi a sua idade. Pois é, eu tenho cara de 15, né? 24 anos é muita coisa. Muito jovem e com compromisso com a palavra do Senhor. Isso é muito lindo, ver jovens comprometidos com a palavra de Deus. Nós vamos hoje falar sobre o cristão nos dias de hoje. E eu acho que nós vamos mexer um pouco com os jovens, né? Porque nada melhor de um jovem falar, né, sobre a juventude, sobre tudo o mundo hoje que nós vivemos. Mas antes nós vamos orar e eu convido o pastor Ismael para fazer essa oração. Amém. Então vamos orar a Deus agradecendo. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui para abençoar e ser abençoados. Sabemos que o Senhor preparou esta ocasião, este momento para nos edificar. Pedimos a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações, que seja uma conversa produtiva, abençoada, em nome de Jesus. Continue abençoando esta rádio, essa transmissão, os teus servos que por intermédio deste veículo têm abençoado tantas vidas. Todos os que nos ouvem neste momento, visita-os poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala-nos um pouquinho sobre o seu ministério na igreja Assembleia de Deus Morumbi, que é o setor. Onde fica esse setor? O Residencial Morumbi fica ali perto da Marechal Rondon, perto do Passeio das Águas, aquela região ali. Ah, sim. Ótimo. Então nos fala um pouquinho sobre o seu ministério, o que você faz lá. Bem, eu comecei a pregar, a ministrar como itinerante, né? Atendendo igrejas, pregando com 13 anos de idade. 13 anos. Eu tenho uma escola sacerdotal, uma escola de profeta. Meu pai é um pastor, conferencista reconhecido, pastor Carlos de Jesus, que há muitos anos, há mais de 30 anos, tem ministrado em todo este Brasil. Então a gente herdou essa vocação, né? E aí eu me despertei para o ministério da palavra com 13 anos. Minha mãe também é ministra
do Senhor, pastora, a Raquel Veras também. Canta, né? Canta muito lindo. Então, essa é a nossa escola. Eu comecei cedo, fui despertado para esse chamado e com 13 anos comecei a ministrar a palavra de Deus. O Ministério Morumbi, ele tem 8 anos e meio de fundação, que é a nossa igreja. Nós temos algumas poucas congregações, mas temos sido muito abençoados por este ministério, um ministério frutífero de pessoas que sabem amar, que sabem acolher, né? E Deus tem feito grandes coisas. Estamos numa grande construção, inclusive, é uma construção grande mesmo, e com fé nós cremos que em breve estará construída a nossa sede. Muito bonita. Podemos dizer que o pastor Ismael já nasceu no lar evangélico, né? Exatamente, já nasci num lar evangélico. Vocês são quantos irmãos? Somos 2. Todos dois voltados para o ministério, voltado para a palavra. Porque há uns meses atrás, me parece que ele foi, seu irmão que eu vi, ministrar na Igreja Batista Vida Nova, lá no Parque Ateneu, do Bispo Vanderlei Ieda. No caso, foi eu que ministrei, né? Sua mãe foi cantar. Minha mãe foi cantar e eu fui pregar, mas o meu irmão é o cantor Rafael Veras, que tem um chamado muito lindo para música. E ele ministra também desde criança, há mais tempo que eu, ministra aí louvores, composições próprias, mais de 200 composições, muito usado por Deus. Que bênção. E no seu dia a dia, o que o pastor Ismael faz? Eita, no dia a dia eu trabalho bastante, né? Ultimamente, o meu dia a dia tem sido de muito trabalho. Mas eu gosto de fazer outras coisas, gosto de sair com os amigos. Eu digo que o meu lazer é estar com meus amigos, conversar, tranquilo, né? Sair para comer alguma coisa, fazer um churrasco. Eu gosto dessas coisas de crente, né? De estar em comunhão com os irmãos. É o que eu mais gosto de fazer. E agora, nessa pandemia? Essa aglomeração, como que fica esses churrasquinhos? Isso aí tem me deixado... Porque jovem gosta de estar com jovem, gosta de estar envolvido. Como que você, como jovem, a gente faz uns clandestinos, né? Tô brincando. Olha. Mas o que acontece? Faz não, gente. Não pode. Na verdade, claro, em menor número, né? Mas nos encontramos, estamos sempre juntos com os amigos. Eu digo que a maior riqueza, o maior presente que eu tenho são os meus amigos. Eu sou muito de contato, sou muito muito social, então assim, eu detesto ficar sozinho, detesto assim, ficar recluso. Então esse momento para mim tem sido muito difícil, né? Mas a gente sempre tem maneiras de estar aí em comunhão, né? Comungando por ligação, por chamada de vídeo, mas estamos sempre aí com os nossos amigos. Falar em amigos, tenho aqui a irmã Joana Felipe, e assim, amiga de muitos anos, ela e o seu esposo, o seu Wesley. Um abraço para vocês, estarem aqui conosco. Abraço. Recebe aí o abraço da Rádio Shalom e o meu abraço. Mas vamos lá, pastor Ismael, antes de nós adentrarmos no assunto aqui. Como jovem, como que você está vendo, como que os nossos jovens hoje estão, vamos falar dos jovens cristãos, tá? Como que eles estão respondendo ao cristianismo? Olha, nós vemos uma fase muito desafiadora para o jovem cristão. A Bíblia já previa isso. Mais uma vez nos deparamos com um confronto de identidade, né? A identidade é o principal conceito deste momento que nós vivemos, porque lutamos nós para mantê-la, enquanto o mundo luta para desconstruí-la. Então, o sistema que existe neste mundo visa a desconstrução desta identidade cristã. Não é uma mera identidade, falo de uma identidade cristã, uma identidade de Cristo Jesus. Então, hoje os jovens, eu percebo, têm se perdido um pouco nesse conceito de cristianismo, neste conceito do que é evangelho na sua essência. Nós vivemos muito modismo. Sim. Eu sou cristão, eu sou crente,
mas porque virou uma moda se dizer, se autodeterminar cristão, mas quando na verdade, na prática, eu não vivo a essencialidade do Evangelho de Cristo Jesus, que eu digo que é 3 coisas. Entendi. Renúncia, abnegação e compromisso. Se o jovem entende isso e aceita isso para a sua vida, a renúncia, a abnegação, desapego dos próprios interesses, para viver os interesses da palavra de Deus, ele aprendeu o que é Evangelho. Você acha que hoje os jovens, eles estão faltando vivenciar o verdadeiro cristianismo? Exatamente. Eu penso que a palavra que define os jovens, como os jovens se situam hoje no cristianismo, é exatamente isto. É um evangelho abstrato e pouco praticado, né? Quer dizer, eu tenho uma denominação, eu às vezes tenho até cartão de membro, até pertenço a uma igreja, mas não vivo aquilo que eu digo que eu acredito. Por quê? Por causa de várias questões que acredito que nós vamos discorrer aí durante este tema. O nosso texto de hoje está aqui em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o 1 e o 2. Esse capítulo 12, ele é perfeito, né? Ele é muito bonito, mas nós vamos falar sobre o 1 e o 2. Aí, vamos ver se a gente vai adentrando. Perfeito. Que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Isso aí. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Para você, pastor Ismael, esse apresentar ao Senhor com os nossos corpos como sacrifício vivo, hoje, para uma juventude no qual nós estamos vivendo, que hoje praticamente está tudo liberado, como que você vê isso? Bem, em primeiro lugar, vamos contextualizar, porque a mensagem de Paulo, ela visa trazer estes conceitos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, apresenteis os vossos corpos. Isto tudo que o apóstolo Paulo traduz é uma coisa só. Tenha um estilo de vida que adore a Deus. Tenha um estilo de vida que glorifique o nome do Senhor Jesus. É isso. Então, sacrifício vivo, eu falei aqui, o evangelho verdadeiro traz consigo virtudes. Sim. E uma delas é sacrifício. Sacrifício é o quê? É algo que eu renuncio para a glorificação do nome do Senhor. É algo que eu quero, mas eu abro mão por um bem maior. Então, é importante entendermos que sacrifício vivo para nós jovens cristãos é exatamente admitirmos um estilo de vida que glorifique o nome do Senhor. Nós não vivemos Deus 2h30 de culto. Nós não vivemos Deus apenas numa reunião de 40 minutos. Nós vivemos Deus na praticidade da nossa vida. É por isso que o texto vai falar, sacrifício tem que ser o quê? Ele tem que ter características. Porque sacrifício, para ser sacrifício, tem que ser vivo. Isso. Tem que ser santo, tem que ser agradável a Deus, né? Então, nós vemos muitas pessoas que até dizem servir a Deus, mas entrega a Ele aquilo que não está mais vivo. Entrega qualquer coisa, né? No Antigo Testamento, o sacrifício, ele tinha alguns requisitos. O animal não podia ter mácula, não podia ter defeito, tinha que ser limpo, né? Quanto mais precioso fosse aquilo que era sacrificado, mais agradava a Deus. Então é isso que nós jovens precisamos voltar a praticar e a entender. Deus
não pode receber de nós aquilo que resta. Deus não pode receber de nós o nosso pior tempo, aquilo que sobra do nosso dia. A adoração que agrada o coração de Deus, ela é viva. Ela é santa, ela não tem mácula. O problema de muitos de nós jovens hoje, que não vemos resultado, não vemos crescer espiritualmente, não vemos resposta de Deus, é porque nós vamos cultuar a Deus com as vestes sujas. É porque nós vamos para um culto, mas o nosso coração não está no culto, o coração está no mundo. Isso é o quê? É um sacrifício com mácula, com sujeira. Mas a palavra de Deus está deixando muito claro: entregue ao Senhor aquilo que é santo. O culto começa muito antes da reunião. Começa na nossa casa, na nossa cama, na nossa mesa, no nosso trabalho, onde nós estamos. Então, seu estilo de vida faz do seu sacrifício santo para a glorificação e para que suba de forma agradável a Deus. Tá. Antes de comentar sobre isso aí, pastor Elton, né, está aqui. Mesmo, que coisa aqui boa. Aqui conosco, pastor Elton Lemos. O Elton Lemos. Um abraço para o senhor, esteve aqui conosco, né? Foi já. Mesmo. Meu paizão, meu amigo, meu pastor, meu mestre, então, amo de todo o coração, viu, pastor Elton? Que bom que o senhor está aqui conosco. O Ismael Batista, né? A Melice Dares, a mãe ali dessa jovem aí que nos ajuda, da Ana e Gabriele. Abraço para você, Melice. Sim, você falou aí no contexto, você pegou tudo, né? Que o apóstolo Paulo fala. Você falou das vestes, né? Que nós temos que estar com as nossas vestes limpas, não é isso? É isso aí. As nossas vestes purificadas, digamos assim, né? Diante do Senhor. Mas hoje, para um jovem manter-se com essas vestes limpas, você falou de um sacrifício, né? Tem que fazer o sacrifício. A gente sabe que tem muitos jovens que não conseguem. E qual seria esse conselho que você passaria para esses jovens? Você já falou um pouco aí, mas eu quero que você adentre mais. Porque hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, a minha época de juventude não é a mesma época que você vive hoje, né? O meu tempo antes era aquele assim, fui criada na igreja presbiteriana, tradicional, a igreja presbiteriana, aonde ali, né, tudo era fechado, né? A juventude, ela não tinha a liberdade como nós temos, né? Hoje os jovens têm mais a liberdade e a nossa forma de viver, de cultuar, de se guardar era bem diferente também da que vivemos hoje. Então você, como jovem e como pastor, qual é a dificuldade que você mais enfrenta nesse sacrifício? Maravilha. Então vamos lá. Que pergunta, né? Pergunta, vamos por partes aí, né? Em primeiro lugar, você me disse de um conselho, né? Sim. Que eu poderia dar. Não tenho muitos conselhos, acredito que é uma coisa só que é a chave. Seja um jovem decidido. Seja um jovem definido. Ninguém consegue chegar a algum lugar se não tem um objetivo, se não tem um foco, se não tem um ponto de origem e um ponto que quer chegar. Então, a Bíblia vai nos falar que os jovens que fizeram a diferença, todos tinham essa característica. Samuel estava num contexto de pecado, em que os filhos do próprio sacerdote viviam no pecado, Ofni e Finéias, mas a Bíblia vai dizer lá no livro de Samuel, capítulo 3, porém Samuel servia ao Senhor perante Eli. Porém Samuel servia ao Senhor vestido numa estola sacerdotal de linho. Quer dizer, enquanto os outros faziam algumas coisas, ele fazia outra, né? Por quê? Porque ele definiu ser assim. Ele ia na contramão. Ele ia na contramão, mas só faz isso quem define questões para si. Daniel chegou na Babilônia trazido pelo chefe dos eunucos. Quando chegou lá, o rei disse: coma da minha mesa. Em primeiro lugar, o rei quis trocar o nome dele. Por quê? Identidade, aquilo que eu te falei. A principal arma de Satanás é desconstruir identidade. Ele desconstrói a identidade para que ele possa injetar a cultura do mundo. É por isso que Daniel
determina no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Quer dizer, olha o que o texto diz. Porém, Daniel propôs, Daniel 1:8. Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Quem propôs? Ele escolheu. Ele propôs para si. O problema dessa geração é que a gente espera alguém propor por nós. A gente espera o pastor propor, os pais proporem, mas a Bíblia está dizendo que Daniel propôs para si. Então, jovem, se você quer viver a vontade de Deus, proponha algo para si, defina algo para si, escolha algo para si. Tenha uma escala de prioridade. Porque quando você diz, Deus é minha prioridade, acabou. Você vai andar, você vai tomar atitudes, você vai se comportar diante dessa direção que você tomou para si. Agora, isso não é fácil. Não foi fácil para Daniel, não foi fácil para Samuel, não foi fácil para Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 jovens, meu Deus do céu, eles foram coagidos, eles foram pressionados, né? Eles foram até envaidecidos. Podemos dizer que viveram realmente um sacrifício, né? Realmente um sacrifício. Assim foi com Daniel também. Porque o rei fez o quê? Tentou envaidecê-lo com o manjar. Olha o quanto você é especial. É isso que o mundo te diz para você pecar. Você está perdendo seu tempo, sua vida. Olha o tanto de propósito que você está tendo. E a gente acha que a gente tem propósito porque a gente é bonitão, porque a gente... Isso é o diabo. Não tem outra explicação. Mas a gente tem que definir. Isto é sacrifício, não é fácil. Não foi fácil para Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei disse assim, nós vamos tocar a música de novo, vamos mandar fazer tudo de novo, só para vocês se prostrarem, para vocês escaparem da fornalha de fogo. Eles falam, então lance logo a gente na fornalha, porque a gente já está decidido. Então, se nós decidirmos, antes de chegar na Babilônia, antes de chegar diante da fornalha, antes de chegar diante da tentação, quando ela chegar, isso não vai nos abalar. Então, jovem, não é fácil. Sacrifício significa renunciar tudo que há em você. É pesado, mas a Bíblia diz que não é impossível, porque você é forte e a palavra de Deus está em você. E temos aqui conosco Fátima Ferreira. Como? Vê se é conhecida sua. Fátima? Não conheço. Fátima Ferreira, é isso o nome? Disse certo? Salvou, não. Fátima Ferreira? Boa noite, que Deus possa estar abençoando sua vida. Se eu falei seu nome errado, nos corrija aí, tá? Por favor. Temos aqui conosco também cantor Aureliano Almeida. Seja bem-vindo, que Deus possa estar te abençoando. E nós vamos aqui aprofundar mais um pouquinho nesse nosso assunto. Espero que você esteja gostando. Estamos aqui com o pastor Ismael Santos. Então, ele é jovem e eu estou assim... Ismael de Jesus. Ismael de Jesus, gente. É porque o meu esposo chama Ismael Santos. Me corrige. Um dia eu chego lá. Me corrige todas as vezes que eu falar errado, tá, pastor? Imagina. E nós falamos aqui sobre o versículo 1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus e tal. Mas, pastor Ismael, vou falar só pastor Ismael para não falar errado aqui de novo. Vamos lembrar aqui de uma coisa. Eu creio que lá em Provérbios, lá fala, como o jovem poderá guardar puro o seu coração? Observando o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E tem outro versículo também em Salmos, como poderei guardar a palavra do Senhor? Cravando ela no coração. No coração. Mas você falou também dos manjares que eram propostos para Daniel. Sim. Vamos trazer isso para cá. Hoje o mundo ele está cheio de manjares. Verdade. E muitos jovens hoje que estavam dentro da casa do Senhor, hoje preferiram ir buscar os manjares lá fora. O porquê que muitos vão lá para fora buscar os seus manjares? Então, por algumas razões que elas vão se tornar aqui muito claras, após o texto que nós lemos, após tudo que já foi falado, que é exatamente a falta de convicção. Começa por aí.
se eu não entendo o valor daquilo, o valor que há na santidade, o valor que há na separação, o valor que há na consagração, eu não vou me consagrar. Não vou me separar, porque eu não compreendo o valor disso, eu não quero isso realmente. Então, muitas igrejas, o momento que nós vivemos, o sistema deste mundo, ele corrobora para que estas convicções sejam relativizadas. Então, hoje nós vivemos uma relativização dos princípios bíblicos, né? O que é a relativização? A relativização é você mitigar, é você fazer com que determinados mandamentos sejam aplicáveis a apenas algumas realidades e a outras não. Então nós começamos a pensar assim: isso aqui está na Bíblia, mas isso é para o tempo que foi escrito, ou então o mundo mudou, as coisas mudaram, a Bíblia precisa de uma atualização, como disse um pseudo pastor esses tempos, que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela é desatualizada, né? Então nós vemos essa relativização dos princípios, e Deus não quer isso. Os princípios de Deus foram feitos para ser praticados e não relativizados. Então, essa juventude vai acabando por se deixar levar por esse sistema, que diz assim, que não tem problema, que não é pecado, que faz parte da juventude, que é normal, né? É normal para o mundo, mas para quem definiu viver uma vida para Cristo, não é normal, não é próprio, né? Então, o que faz com que esses jovens abandonem muitas vezes a igreja e vá para o mundo é porque ele pensa: poxa, se eu estou dentro da igreja, mas vivo uma vida mundana, qual a diferença? É melhor ir para o mundo uma vez, né? Pelo menos lá ninguém vai ficar me chamando de hipócrita, ou ninguém vai ficar me julgando, porque lá eu já estou lá e pronto. Então, infelizmente, esse evangelho que não distingue o santo do profano mais, que não concretiza o texto, né? Que vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Esse evangelho que não tem distinção mais do mundo e da igreja vai fazer com que os jovens vão para o mundo, porque o mundo vai ser mais atrativo para eles. Porque só vai permanecer na igreja quem entende o valor da santidade. Se não tiver santidade, ninguém verá a Deus. Porque o único prazer que nós temos é de servir a Deus. E muitos olham para o mundo e vê tantos atrativos. Aí é como você disse, aquele que não tem responsabilidade, aquele que não quer ter o compromisso, não quer andar em santidade, ele prefere escolher o mundo. Mas você acha que um dia esse jovem, ele volta? Bem, eu não acho, como eu tenho a fé e a convicção e a certeza, né? De que ele volta, né? Não estou dizendo que todos, mas a oportunidade de voltar sempre todos terão, né? Acredito sim. E vai voltar aquele que... Assim como o filho pródigo voltou para casa do pai, né? E vai voltar aquele que realmente ele quer ter uma vida em santidade. Exato. Nós vamos ouvir um louvor, dá um tempinho para você aí tomar uma aguinha, amém, respirar, que eu já te peguei assim logo do início, né? Que isso. Então nós Prazer. Vamos ouvir um louvor e depois nós vamos continuar. Amém. Alegria de ver-no bem perto.
estamos aqui, vocês estão vendo aí a gente sorrindo, né? É que eu fiz uma perguntinha aqui para o pastor Ismael. Falei para ele que eu não ia perguntar para ele aqui ao vivo se ele tinha namorada. Olha aí. Né? Mas vou perguntar, né? E aí, pastor Ismael? Pode perguntar. Não tenho namorada. Não tenho ainda, mas pretendo ter um dia, né? Olha aí, moças, se tiver moças aí nos assistindo, tá aí, ó, um pretendente, aí, ó, um servo de Deus, comprometido com a palavra. Ó, vou voltar aqui mais vezes, viu? Desse jeito tá bom demais. Vou fazer aqui o cupido. Então tá aí, pastora Gilda, que está aqui nos assistindo, e ela diz aqui: a paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados irmãos, pastores, Deus abençoe vocês. Irmão Sebastião, um abraço, estou com saudades do irmão, viu? Que Deus abençoa. O bispo Amauri Taveira, pastor Amauri Taveira, que Deus abençoe a sua vida. Aí, pastora Gilda, tá aqui, ó, um pretendente para sua princesa, viu? Aqui, ó, o pastor Ismael. A princesa dela mora lá em Rondonópolis. Ela estuda lá em Rondonópolis. É uma levita, também é uma serva do Senhor. Então tá aí, pastora Gilda, ó. Tá o pastor Ismael aqui, ó. Desse jeito eu namoro mesmo, vamos né? pôr ele para conhecer a sua princesa, viu? E aqui nós temos também a irmã Elcimaia, lá de Canavieiras, Bahia. Um abraço, minha irmã, que Deus te abençoe. Ó, pastora Gilda tá falando aqui, ó, vamos orar. Vamos mostrar ele para Stephanie, viu? Fala para Stephanie entrar aqui, ó. Manda o link para ela. E aí, pastor Ismael? Eu disse aqui que desse jeito não tem como não. Vou ter que casar mesmo, porque pensa num povo que quer me casar, gente. Mas é igual o apóstolo Paulo fala, né? Vamos casar que é melhor, né? Sem dúvida, é verdade. Vamos aqui então agora para o versículo 2, né? E o nosso computador aqui, né? Deu pano aqui para nós. Vem cá, meu querido. Vamos aqui. É nesse... não quer, meu amor Ismael Batista? Aí tá minimizado aí. Tá não. Tá aqui. Pastor, o senhor é inteligente. Ser jovem é outra coisa, entende tecnologia, né? Igual eu assim, tô aprendendo ainda. Versículo 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu amo esse versículo, principalmente quando diz a vontade do Senhor, né? É boa, agradável e perfeita. Amém. E aí, pastor Ismael? E não sede conformados com este mundo. Estamos vivendo hoje num mundo, como nós dissemos aqui, que para os jovens, como você disse antes, tudo pode, né? Nada a ver, tudo liberado. Nós, vocês, jovens, com a situação em que o mundo se encontra, você disse que o jovem tem que ir na contramão do mundo. Exato. Mas como ele diz, e não sede conformados com este mundo, mas renovai-vos a vossa mente. Quer dizer, não conformar com a situação, não conformar com a liberdade que o mundo hoje está oferecendo. O que você nos pode dizer sobre isso? A origem do conceito dessa palavra conformados é exatamente você pensar na palavra amoldados, né? Sim. Tanto que algumas versões vai dizer não vos amoldeis. E outras não vos conformeis. Não vos conformeis, né? Exatamente. Então você imagina uma forma ou um molde. Sim. E é como se Deus estivesse dizendo: vocês não cabem nesse molde, vocês não cabem nessa forma, vocês não se adequam a isso. Por quê? Porque vocês, como diz o apóstolo João, vocês
estão na terra, mas não são da terra. Então é entendermos que a nossa origem é o céu, que nós estamos com os pés nesta terra, mas o nosso coração está no céu. O nosso coração está nas coisas de Deus. Né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar uma exortação, né? E vai dizer para não olharmos para as coisas que são da terra, mas olharmos para as coisas do alto, que são do céu. Isso é o quê? Aquilo que nós devemos cultivar em nossos corações. Não vos conformeis. Todo grande homem de Deus tem essa característica. Ele é inconformado. Ele é indignado com este mundo. Por quê? Porque ele anda numa contracultura, ele anda numa contramão, né? Enquanto o mundo que jaz no maligno, como a Bíblia nos fala, exerce uma pressão, ele anda na contramão da pressão, né? Então, para que nós possamos viver a vontade de Deus, nós vamos precisar romper com estas pressões. Como é que nós vamos fazer isso? Sendo inconformados. Quando você vê uma geração que aceita tudo que o mundo oferece, que é muito passiva, né? Uma geração que mais recua do que enfrenta, é preocupante, porque perdeu essa característica. E só conseguirá viver a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, quem primeiro for inconformado. E aí a palavra vai dizer mais de algumas coisas. Você precisa ser inconformado, transformado e renovado. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é apenas se indignar, é buscar a transformação de Deus. Porque nós, como seres sociais, nós somos influenciáveis. Então, o mundo inconscientemente vai nos influenciando. E aí Deus vai dizer, porque Ele conhece o ser humano, Ele trata o ser humano não só no viés espiritual. Deus trata o ser humano em 4 mundos. O ser humano na Bíblia, está na Bíblia, é um ser psicobio sócio-espiritual. Ele é um ser psicológico, ele é um ser espiritual, ele é um ser social. E ele não pode fugir destes mundos. É por isso que a palavra está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é o que? Psicológico, né? Alimente a sua mentalidade com coisas que edificam. A transformação virá quando você transformar também a sua mentalidade. Porque uma mentalidade mundana, ela nunca vai ser espiritual. E aí o texto vai dizer, mas renovai-vos, né? Então, só seremos renovados se primeiro buscarmos transformação. Isso é o quê? Mudança de hábito, mudança de costume, mudança de estilo de vida, transformar a rotina e viver, e assim poderemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você me lembra aquele versículo lá em Coríntios 5,17, e assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passarem, que tudo se fez novo. É isso aí, 2 Coríntios 5,17. 5,17. Então, assim, dessa forma, o jovem que ele ser transformado, ele vai entender o que é andar nessa contramão, ele vai entender o que é estar renovando a mente dele. Exatamente. Né? E o versículo 3, ele continua e ele diz assim, porque pela graça que me é dada. E essa graça? Esse é um tema, vamos dizer assim, que hoje é o centro, né, da discussão teológica, porque as pessoas hoje estão muito preocupadas em militâncias teológicas, né, ideológicas. Eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, eu não sei o quê. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio dessa palavra graça. A graça de Deus, ela não pode ser banalizada. A graça de Deus não significa fazer tudo o que eu quero, ok? E viver todos os desejos da minha carne, da minha concupiscência, e está tudo certo, Deus já me perdoou. Porque graça, favor não merecido. E aí é o que você disse aí. Já que eu tenho uma graça, então eu também posso fazer... O favor imerecido já foi dado. Né? O favor imerecido já foi dado. Nenhum de nós merecíamos que Cristo morresse por nós, mas Ele deu seu único Filho por nós, sendo nós ainda pecadores, estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus, mas Ele se entregou por nós. Sim, aí muitos vendo dessa forma, né? Favor não merecido. Bom, já tem uma graça, então mim, faço tudo e está tudo certo. E tá beleza. Aí entra naquelas discussões, né, teológicas,
de uma vez salvo para sempre salvo e tantas outras questões. E nós não podemos nem tocar nesse assunto, né? Porque senão isso aqui a gente vai passar do horário, seria um assunto para outra ocasião. E é isso aí que eu estou te falando. As pessoas se apegam a conceitos teológicos e acabam se afastando da realidade prática da palavra. A graça de Deus é dada, foi dada, Cristo morreu por nós e ela continua produzindo efeitos na nossa vida cristã. Mas isso não significa que nós podemos banalizar isso. Na verdade, a Bíblia não diz que graça é uma absolvição de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo, não. A graça de Deus, somos salvos por ela, não tem outro caminho, é pela graça. Mas o sacrifício, sois salvos, né? Mas pelo sacrifício de Cristo, nós tivemos a oportunidade de escolher o que queremos. E nessa escolha ela vai trazer consigo renúncias. O sacrifício que a gente volta, né? Então, apesar da graça, existe sacrifício, existe renúncia, existe abnegação. E ele continua: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. E aí? Não pense de si mesmo além do que convém, é exatamente entender que nós, apesar de buscarmos essa renúncia e essa decisão, nós não somos autossuficientes a ponto de acharmos que por intermédio das nossas forças próprias conseguiremos a salvação. Não podemos nos envaidecer, porque o dom, a graça, a vitória vem do Senhor. Para não pensarmos de nós mesmos, né? Aquilo Exato. Que nós achamos. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha aí, isso aí, essa é a essência, né, da vida cristã. Equilíbrio, né? O equilíbrio tem que ser o norte do cristão. Ele tem que ser moderado. Ele tem que entender o que é a fé, né? A fé é uma questão. O radicalismo, o extremismo e todas estas coisas que fogem do equilíbrio não é fé, né? É religiosidade. Então, entendermos isso. Deus nos chamou para ser santo. Tá, você falou de nem fé. santarrão e nem santinho. É santo. Santo como é o Senhor. O que é a fé, pastor? A palavra traz o conceito, né? É o firme fundamento daquilo que não se vê, né? Mas se espera, mas se acredita. Então, assim, a fé ela é imaterial, né? Você não apalpa, você pode hoje não estar vendo, mas você está sempre crendo. É fazer como fez Abraão, né? É sair, às vezes, sem saber para onde vai. Da tua parentela, da casa de teus pais, vai para uma terra distante que eu te mostrarei. Eu farei. Quer dizer, Deus não estava fazendo ainda. Ele disse que faria. Você tem que crer nas promessas de Deus. Para crer nas promessas de Deus, tem que ter fé. A fé é isso, é aquilo que te move apesar da circunstância, apesar do momento, apesar das dificuldades. Então, fé é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E como que o pastor Ismael, ele vive essa fé? Então, é difícil falar de si mesmo, né? Ainda mais uma avaliação espiritual de fé. Mas eu procuro andar conforme aquilo que aprendi, aquilo que vejo ser o correto na palavra de Deus, né? É ter uma fé inabalável. A fé, ela promove milagres, ela cura enfermos, ela liberta o oprimido, ela salva os pecadores, mas ela também muda as nossas vidas. Ela muda a nossa forma de ver o mundo, a nossa rotina, os nossos hábitos, porque se a fé não promover isso, não é uma fé eficaz. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, a fé que eu quero viver, que eu busco viver, é uma fé que se traduz em um comportamento cristão. Essa aí é a principal evidência de que sua fé é viva. É se você está praticando coisas conforme os mandamentos do Senhor. Olha eu aqui de novo pegando o pé do pastor aqui, Ismael. Ele tem fé que a esposa dele já está guardadinha pelo Senhor. Sem dúvida. Creio que já está tudo preparado. Ele tem fé. Glória a Deus por isso. Abraço para você, Silvana. Que Deus te abençoe, tá? Obrigado por estar participando conosco.
E ele diz assim: porque assim como um corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Vamos colocar isso aqui. A gente está falando de jovem, né? Então eu quero continuar falando de jovem. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Essa operação aqui, nós vamos lembrar que é tudo que tem aqui para cima, né? Um pensamento, renovação e tudo. Então, você tem um grupo de jovens, ok? Você tem um grupo de jovens. Você trabalha com um grupo de jovens. Eu tenho um trabalho, eu não sou líder de jovens na minha igreja. Já fui por um tempo, mas o meu chamado é para jovens, né? Hoje eu atuo pregando em eventos, congressos para jovens, não só no tocante ao viés religioso, mas dou palestras para jovem, falando sobre várias questões também políticas. Hoje em Goiânia eu atuo na gerência de juventude, então trabalho na prefeitura de Goiânia como gerente de juventude de Goiânia. Então minha relação é muito com a juventude, né? É algo que Deus de fato me chamou para fazer, né? Amém. E lembrando aqui, todos os membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Então, como você trabalha com jovens, você percebe que nem todos os jovens têm os mesmos gostos, não é assim? Sem dúvida. Tem a mesma aptidão. Assim também é na casa do Senhor, correto? Sim. E como que funciona essa questão que eu quero, como eu disse, falar com os jovens? Assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. O que nós podemos fazer com esses jovens que não têm essa mesma operação, vamos dizer, disposição que os outros jovens dentro da casa do Senhor? A primeira coisa que eu quero falar para todos os jovens que me escutam, que me ouvem, que me assistem, é que todos vocês têm o seu valor. Todos. Todo jovem tem o seu valor, tem a sua importância, independentemente do seu modo de ser, se é mais tímido, se é mais extrovertido, se é mais estressado, se é mais chato, não interessa. Mas até o jovem chato tem a sua importância, tem a sua vitalidade neste corpo de Cristo. Porque veja que o chamado de Deus, ele não é exclusivo. O chamado de Deus é inclusivo. É para todos. É para todos, né? A palavra de Deus fala sobre a juventude de um modo geral. Jovens, primeira carta de João 2,16, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e porque já vencestes o maligno. Temos que nos apropriar disso. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, disse: não desprezes a tua mocidade, mas sede exemplo dos fiéis. Ele vai dizer na doutrina, na conduta e tudo mais. Então, há um chamado de Deus para o jovem. Você é importante para Deus. Você tem a sua vitalidade, né? Você tem a sua importância no corpo de Cristo. E às vezes você pensa: mas eu não sou pregador, não prego como o pastor Ismael de Jesus, ou não canto como fulano, como ciclano. Mas isso aí é a parcela menor que tem dentro dessa atividade no reino de Deus. Tem tantas outras coisas que você, jovem, pode ser útil na casa do Senhor. Jovens que intercedem, né? Jovens que discipulam, jovens que são desinibidos, que fazem amizades, que influenciam aonde estão. Se você influencia uma pessoa, você já está fazendo muito. É isso que Deus quer de nós. Então, o que eu tenho a dizer para você é que você tem a sua importância, você tem o seu valor. Deus te chamou para brilhar. E eu quero deixar aqui um versículo, que é o que eu quero para a minha vida como jovem e para a sua vida também, meu jovem. É que a luz de Deus que há na sua vida, você faça ela brilhar diante dos homens, para que vejam Deus em você. E não esqueça que ele faz parte do membro, né? Faz parte do corpo. Isso é importante porque o corpo
O corpo é um organismo. E ele tem que ser bem ajustado. O corpo, ele é conjuntural. Essa história de que eu não preciso de igreja porque eu posso orar em casa. Essa história de que eu não preciso estar em comunhão com os meus irmãos porque eu já tenho Deus no coração. Isso é conversa fiada. O propósito de Deus é para a igreja do Senhor. Se você está na igreja, você vai para o céu. A Bíblia diz o quê? Que ele virá buscar a sua noiva. Quem é a sua noiva? A sua igreja. Se você tem membros, o que é um membro? É um braço. As pernas, isso são membros, né? A cabeça, órgãos é aquilo que temos dentro, mas isto são membros. O membro só funciona quando ele está no corpo. Se eu corto o braço e jogo para lá, ele não serve para nada, apodrece. Quer dizer, a igreja, o jovem, ele só vai ter a sua vitalidade real se ele entender a importância dele estar numa igreja. Porque ainda fala, né, que o membro ele tem que ser o quê? Bem ajustado, exatamente. Ele tem que ter uma relação com a igreja, ele tem que estar em comunhão com os irmãos. É isso que nos faz vivos, é isso que nos faz funcionar. Então é importante andarmos por estes princípios, porque aí nós vamos ter sucesso. Amém. E o versículo 5 diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Pronto. E aí? É o que nós falamos, né? Em Deus nós somos um, mas cada um de nós formamos o corpo e somos importantes neste organismo e precisamos dele para também termos a nossa vitalidade. Se estivermos fora do corpo, nós perdemos a nossa vitalidade. Não sabemos quem nós somos, né? Se é o dedinho, exatamente, né? Se é o antebraço, né? Se é nós não sabemos qual. E olha que interessante, tem gente que, falando dos dedos, né? Cada dedo que nós temos tem uma importância, né? Inclusive o mindinho, né? O mindinho vai lá onde os outros não podem chegar. Então todos têm a sua importância. É ou não é verdade? E você já parou para pensar que nenhuma digital dos nossos dedos é a mesma? Por isso que quando nós vamos fazer, principalmente a primeira vez, né, a via da carteira, identidade, né, de identidade, são os 10 dedos. Por quê? Cada digital é única. É única. É única, exato. Nenhum dedo é igual ao outro. Então, dessa forma, nós somos dentro da casa do Senhor. Né? Cada um é único. Cada um tem o seu papel. Exatamente. Cada um tem a sua importância. Né? Versículo 7. Versículo 6, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Mas vamos falar aqui sobre o dom. Você falou do jovem que ele fala: mas eu não prego igual o pastor Ismael de Jesus, eu não canto igual fulano, eu não canto igual ciclano, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é que você falou? Exatamente. Mas cada um tem um dom. Sem dúvidas. E como que um jovem ele pode descobrir qual o seu dom, pastor Ismael? Então, aí nós falamos de duas questões que é importante distinguir. É dom e talento. Talento é algo natural. Talento é aquilo que a pessoa nasce. Ela nasce com talento, ela nasce com uma aptidão. E eu gostaria de enfatizar, ninguém nasce sem aptidões. Todo ser humano nasce com talentos e aptidões. Agora, dom é uma ferramenta espiritual. Quando nós falamos de dom, nós falamos de algo que Deus nos empresta, nem nosso é. No tocante ao reino de Deus, o dom é a ferramenta emprestada. Então Deus coloca nas suas mãos para você realizar uma obra específica. Então isso são dons, são ferramentas que servem para uma finalidade. Os chamados dom nato. Não, os dons natos, no caso, o que a gente nasce com aquilo muitas vezes é talento, mas pode ter dons também. Né? Deus pode emprestar um dom para a pessoa desde o seu nascimento. Isso. Agora, nós podemos buscar os dons. Também. A Bíblia fala buscar com zelo os melhores dons. Quer dizer, nós podemos buscar o dom. Como é que a gente faz isso? Na oração. Eu conheço gente que hoje prega e não sabia falar um ar num púlpito, mas buscou. Deus, me dá o dom da palavra, me dá o dom da oratória, me usa para falar o teu nome. E aí a pessoa, Deus entregou, ela pediu. A Bíblia diz: quem pede recebe, quem busca acha.
Então isso é dom. Então se você ainda não encontrou, talvez o dom, é porque talvez você ainda não buscou o dom. Busque, ore, peça a Deus, peça para Ele te mostrar, para Ele te revelar, para Ele te direcionar, né? Eu acredito que é por aí. E analise as suas aptidões, aquilo que você já tem despontado em você como talento, e vai refinando isso e vai pedindo para Deus agregar com dons espirituais, que aí você vai ter sucesso. Bom, tenho certeza que o pastor Ismael, ele orou e pediu algo já para o Senhor, né? Sem dúvida, pedi muito. Eu era uma criança muito, vamos dizer assim, travessa, né? Travesso, e aí eu dei muito trabalho quando era criança. Eu acho que eu era o mais improvável, né? Que eu olhava e pensava, esse menino não vai dar coisa boa não, viu? Porque é atentado, ou é o típico filho de pastor, né? Mas Deus fez uma obra. E aí quando eu fui entrando ali para os 12 anos, completei 13, eu senti um desejo muito grande de ser diferente, né? De mudar as concepções, de surpreender. Não só no tocante assim às pessoas, às vezes aos familiares, mas de ser uma pessoa que Deus se agrada. E isso entrou no meu coração, e a partir disso eu orava incessantemente para Deus me usar, para Deus fazer de mim uma referência, para Deus fazer de mim uma pessoa exemplar, né? Que pudesse levar a sua palavra, pregar o evangelho. E eu orava isso incessantemente. Deus foi refinando, Deus foi entregando, Deus foi dando graça. E eu não tenho dúvida de que tudo que tenho construído é porque Deus tem colocado a sua mão. Amém. Versículo 7, para nós já estarmos encerrando. Se é ministro, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação do ensino. Mas antes nós vamos ouvir um louvor, e aí nós vamos voltar e vamos continuar. Não mudou, quem mudou foi você. A desobediência te fez afastar. Você saiu da casa do Pai, vagou pelo mundo e só se deu mal. Filho pródigo, volta. O Pai te espera com festa e amor, novilho cevado e anel de ouro. O teu lugar ninguém ocupou, está tudo preparado para o seu retorno. A casa do Pai é o teu lugar. O Pai se alegra a ver o filho voltar. Um grande banquete ele já preparou. Feliz é o filho que ao Pai retornou. Vestes novas ele vai te dar, sandálias nos pés, calçará novo tempo. Você vai viver e o passado não vai mais lembrar. Assim Deus se alegra sempre quando um filho volta para sua casa. Deus não mudou, quem mudou foi você. A desobediência te fez afastar. Você saiu da casa do Pai, vagou pelo mundo e só se deu mal. Filho pródigo, volta. O Pai te espera com festa e amor, novilho cevado e anel de ouro. O teu lugar ninguém ocupou,
está tudo preparado para o seu retorno. A casa do Pai é o teu lugar. O Pai se alegra ver o filho voltar. Um grande banquete ele já preparou. Feliz é o filho que ao Pai retornou. Vestes novas ele vai te dar, sandálias nos pés, calçará novo tempo. Você vai viver o passado, não vai mais lembrar. Assim Deus se alegra sempre quando um filho volta para sua casa. A casa do Pai é o teu lugar. O Pai se alegra ver o filho voltar. Um grande banquete ele já preparou. Feliz é o filho que ao Pai retornou. Vestes novas ele vai te dar, sandálias nos pés, calçará novo tempo. Você vai viver e o passado não vai mais lembrar. Assim Deus se alegra sempre quando um filho volta para sua casa. Assim é Deus, se alegra sempre quando um filho volta para casa. Assim é o Pai, se alegra sempre quando um filho volta para casa. Nas ruas de Jerusalém caminhava meu Salvador, carregando uma cruz pesada, sentindo grande dor. E toda a multidão gritava: crucifiquem este malfeitor. Não sabiam que estavam matando o seu Criador. E caiu meu mestre com uma pesada cruz. Então aqui estamos de volta, já são 20 horas e 53 minutos, estamos aqui com o pastor Ismael de Jesus, pastor jovem, né? À procura de uma companheira. Eu falei que eu ia fazer o seu comunicado, né? Eu estou tranquilo, estou em paz. Ele está aguardando no Senhor, tá? Mas, assim, a escolhida não vem com uma estrelinha na testa, né, pastor Ismael? É verdade. Deus vai estar trazendo, mostrando, indicando. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Às vezes o jovem ele tem dificuldade de identificar qual o seu chamado. Qual é a sua sugestão para esse jovem? Então, nós voltamos aqui à questão dos dons, né? E talentos. Como eu disse, tem pessoas que nascem com uma predisposição a se dar bem em alguma área, né, em algum aspecto. Tem pessoas que já nascem com determinados talentos, né? Aquilo que o talento é a naturalidade daquilo que a pessoa tem e ela desenvolve, ela aperfeiçoa e tudo mais. A orientação que eu dou ao jovem cristão que quer descobrir o seu talento, o seu dom, primeiro é analisar o que ele já faz, o que ele já tem. Então faça uma autoanálise. É muito importante o autoconhecimento
para distinguir o seu dom, para distinguir o talento que você tem. Então, primeiro, busque se conhecer um pouco mais. Peraí, o que eu gosto de fazer? Né? O que eu me realizo fazendo? Começa por aí. E não só isso. Comece a perceber o que as pessoas enxergam sobre você. Porque, ok, nós não vivemos somente para as pessoas, né? É muito importante que a gente se realize. Mas a gente precisa compreender como é que as pessoas nos enxergam. O que elas enxergam em nós. Porque tem muita gente que canta, mas não canta nada, por exemplo, né? E às vezes a pessoa se submete a uma situação constrangedora porque ela acha que é aquilo e não é aquilo. Então é muito importante cada um reconhecer aquilo que faz bem, né? E se dedicar a aperfeiçoar isto, a fazer ainda melhor. Então, ore a Deus, fale com o Senhor. Se você tem vontade de desenvolver uma certa área, ore, peça para Deus te dar, né? Se aperfeiçoe. Às vezes você não canta muito bem, mas com uma aula de canto você pode aperfeiçoar, né? Com uma preparação você pode refinar este talento. Então, tudo parte do autoconhecimento. Você falando aí, se canta, né? Às vezes não é o dom, mas, né? Quer cantar e tal. Você me trouxe assim na minha lembrança um jovem de muitos anos atrás, numa determinada igreja, ele se converteu ao Senhor. E era assim, daquele jovem que precisava mesmo de uma mudança radical, que o Senhor transformasse de uma certa forma assim tremenda. E Deus, né, fez essa transformação, e ele naquele primeiro amor, aquela, né, emoção. Então ele pegava o violão e ele subia para o altar e ia cantar. E assim, a gente ouvia, mas a gente sabia que o dom dele, que o talento dele não era cantar, mas ele queria louvar. E é interessante que o próprio Senhor trabalhou na vida dele de uma forma assim tão linda, que hoje ele é um pastor e ele tem o dom da palavra e ele ministra. Que bênção, que maravilha. Só que o Senhor fez um conjunto. Além dele cantar, ele também prega. Deus trabalhou de uma certa forma nas duas coisas. Mas é igual você falou, a gente não pode às vezes ficar batendo na tecla daquele dom que não é. Se você tem vontade de dançar adoração com dança, mas às vezes não sabe, né, ali os passos, não me coloca para dançar lá na frente, não. Nunca, nem quando era jovem, né, mais nova, nunca fui para adoração com dança, não dou conta, tenho dificuldade com passos, mas eu fui tentando encontrar aquilo que eu poderia fazer, né? Aquilo, então, o meu dom qual que é? O meu talento que Deus me deu foi trabalhar com crianças. Então, fui coordenadora de escola dominical, departamento infantil, muitos anos, muito. Então, foi ali que o Senhor, Ele me usou, ali que o Senhor trabalhou na minha vida, ali que eu trabalhei, né, para o Senhor. Então, o jovem, ele precisa saber aquilo que realmente ele vai se adequar, né? Sem dúvida. Porque se põe lá na frente e tadinho, pode constrangir e ele nunca mais ele vai querer fazer algo. Ele tem que conhecer a vontade de Deus também, para ele. Porque andar fora da vontade de Deus é muito ruim e não vai fluir, né? Então é ver o que é que Deus quer para a sua vida, né? Ver o que é que Deus quer. Só digamos que jovem é até 100 anos, né? Claro. Então eu ainda estou na juventude ainda. É isso, sem dúvidas. Mas nós temos muito jovem. Nós temos aqui o irmão Luiz Cláudio Desidério. E a Elci, ela diz que Jesus é a cabeça. Sim, se Jesus não for a cabeça da igreja, se Jesus não for
Senhor da nossa vida, realmente nós não somos nada, né? E nós temos aqui um jovem lá de Tasso Fragoso, Édio Miranda. Aí, Édio, acabamos de passar sua música aqui, ó, Entregar-me, tá? Édio Miranda, que Deus possa estar abençoando a sua vida, também é um jovem, também compositor. Que legal. Né? Um abraço pro Édio aí, Deus abençoe. Que está aqui conosco e que Deus possa estar abençoando a sua vida, também fez aniversário, também, acho que ontem ou antes de ontem, Então é nóis, dia 22, mês de abril é um mês que nascem pessoas bonitas, viu? Oxi! Oh, meu Deus! Olha aí, pastor Ismael. Tá bom, cada um com seu mês, né? O meu é 31 de outubro. Não, né? mas em outubro também nascem pessoas bonitas. Né? Olha, dizem que 31 de outubro nasci no dia, olha só, dizem que o meu nome, Adriana, significa Rainha das Trevas. Meu Deus. E que nasci dia 31 de outubro, dia de Halloween. Olha aí. Aí eu vou na contramão de tudo isso. Pelo contrário, eu sou luz aqui na terra. É isso aí. Brilho, né? A presença de Jesus. E nasci no dia da Reforma Protestante. Glória a Deus, pronto. Dia 31 de outubro. Então vou na... Mudou a história. Mudei, vou na contramão disso aí tudo. Quais são as considerações do pastor Ismael? Pastora Adriana, eu quero agradecer por mais esta oportunidade. Estar aqui com você, né, depois desses impasses todos, mas deu certo hoje. E feliz demais de compartilhar esse momento especial com todos os ouvintes da Rádio Web Shalom. Deus abençoe o pastor Ismael Santos. Deus abençoe sua vida, Amém. Toda a sua família, esta rádio abençoada. Amém. E eu quero deixar aqui a minha consideração final a todos os amigos, amigas, jovens que estão me ouvindo. Deus tem um chamado muito especial para você. Deus não abre mão de você. Você é precioso para o Senhor. E apesar de todas as dificuldades que vivemos hoje, isto tudo será revertido nas nossas vidas com um peso de glória imensurável. Grandes coisas Deus tem para realizar na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E aqui a Elci Maia, ela diz que os dons, ele vem do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Amém, Elci. E ai de nós, se não tivéssemos a presença do Espírito Santo para também nos dar o discernimento, né, sem pastor? dúvidas, sem dúvidas. Olha, queremos agradecer a você que esteve conosco aqui, tanto aqui pelo Facebook, pelo aplicativo, no Instagram. Que Deus possa estar abençoando a sua vida ricamente, que você tenha uma noite abençoada, uma noite de descanso. Pastor Ismael, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus possa te abençoar. Amém. E as portas estão abertas para você trazer aí a sua mãe para estar louvando aqui, Maravilha. tá? Cantando aqui louvores ao nosso Deus. Sua amiga É minha amiga Natiele. Natiele. Sorteira também, viu? Solteira também. Faz o comercial. Aí, ó, nós temos aqui a Natiele, então eu vou também falar da Anne Gabriele também, tá? Olha aí. Então hoje nós vamos aqui, vamos fazer aqui um pacote, né? Olha aí. Nós temos aqui a Natiele, que está acompanhando aqui o pastor Ismael, então também solteira. Temos o pastor Ismael solteiro e temos também a Anne Gabriele solteira, mas a Anne Gabriele ainda tá novinha, tá? Tá novinha? Tá nova ainda. Entendi. A Anne Gabriele eu ainda não deixo ainda namorar, não. Não, dependendo da idade, tem que prender mesmo. Eu não deixo a Anne Gabriele ainda. Mas eu também tô novinho. Asas ainda. Eu também tô novinho. 24 anos. Não é hora ainda. Eu tenho que, né, ficar mais maduro, né? Ai, vai esperando um pouquinho, né? Na verdade, as pessoas falam 24 anos, mas assim, todo mundo me dá 17 anos, 18 anos. meu Não é, Deus. vocês não concordam? Eu não acho. Ó, e eu não posso nem estar fazendo também a propaganda aqui da Anne Gabriele, porque a mãe dela tá aqui na live. Ixi, Então eu tenho que falar que ela, né? Mas eu não deixo mesmo, não. A Meli sabe disso, por isso que ela confia em mim. A Anne Gabriele está aqui na rádio.
Falei bem, tá em boas né? mãos. Falei bem, né, Melice? Nós temos aqui o Sancris, jovem também. Sancris, que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E chegamos ao fim. Você que está entrando agora, você pode voltar, né? Nos assistir lá no Facebook e vai ser uma bênção, e que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre cada ouvinte da Rádio Shalom, os que estão no aplicativo. Aqui nós temos irmãos da igreja que participaram conosco, que nós já citamos aqui o nome, Ivonete, irmão Sebastião, Silvana, e assim vai. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Obrigado pelo apoio. Pastor Ismael, mais uma vez, muito obrigado. Que isso, que Deus possa estar te abençoando. Aqui falamos da palavra de Deus, brincamos um pouquinho, né? Mas agora é sério. Eu sei que tudo é no tempo do Senhor, é na hora do Senhor, aquela que Ele vai trazer para você, né? Que o Senhor vai estar direcionando para a sua vida. Eu quero até o dia que... Quer ver se valeu aqui o meu comentário. Oh, Deus. Vai dar certo. Vamos orar? Amém, vamos orar. Feche os teus olhos aí onde você está, se puder, e vamos falar com o Senhor. Pai, nós te bendizemos, ó Pai, te agradecemos, Paizinho, por essa noite. Muito obrigado, ó Pai, por este programa. Muito obrigado pela presença, Pai, do pastor Ismael, o qual esteve aqui comigo, Pai, nessa bancada, falando, ó Pai amado, da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado porque ele, ó Deus querido, decidiu, Pai, servir ao Senhor. E o Senhor tem honrado ele, Pai amado, com seu propósito, com a sua escolha. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado ele com a palavra, tem abençoado ele, ó Deus querido, com toda sorte de bênçãos, aquilo, Pai, que o Senhor propôs na vida dele. Vem estar também com a Natiele, Pai, abençoando a vida dela, ó Deus, que o Senhor possa estar levando eles de volta, Pai, para os seus lares. Pai, muito obrigado pela vida da Anne Gabriele, que sempre tem estado aqui conosco, nos ajudando, a vida do meu esposo. Pai, quero colocar também, ó Deus querido, cada ouvinte, Pai, cada participante desta rádio, que o Senhor venha estar também derramando bênção, Pai, sem medida sobre a vida de cada um, sobre o lar, Pai. Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos, Papai, e agradecidos por esse momento tão gostoso que nós passamos aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham todos uma boa noite. Amém. Deus abençoe a todos. Do carrasco se ouvia e seguiu Jesus. Seguiu Jesus para o monte onde iria morrer por mim. E a coroa de espinhos sua fronte feria e o sangue precioso escorria em sua face de luz. Carregava em seus ombros o peso dos pecados meus. E foi Jesus morrer por mim. Então ergue-se a cruz, nela o meu Salvador. Uma brisa soprou, trazendo a dor e a solidão do mundo. E Jesus expirou, morreu a esperança. Espírito Santo, vem nesse lugar. Enche os nossos corações da tua presença, Pai. Nós queremos ver a tua glória. Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos. Vem e enche esse lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui.
posso ouvir o som do céu tocando aqui, o som do céu tocando aqui, Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos, vem e enche esse lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui, o som do céu tocando aqui, Espírito vem, quebranta o meu ser, Espírito vem, faz o céu descer, Espírito vem, quebranta o meu ser, Espírito vem, faz o céu descer. Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céus, aviva-nos, queremos o teu reino aqui, queremos o teu reino aqui, Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céus, aviva-nos, queremos o teu reino aqui, queremos o teu reino aqui, Espírito vem, quebranta o meu ser, Espírito vem, faz o céu descer, Espírito vem, quebranta o meu ser, Espírito vem, faz o céu descer, Espírito vem, quebranta o meu ser, quebranta o meu ser, Espírito Santo, Espírito vem nesse lugar, faz o céu descer, Espírito vem, quebranta o